Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus, amém. Estou aqui para mais uma manhã de segunda-feira, manhã de reviravolta, manhã o qual o Pai, meu Deus, o seu Deus, o meu Pai e o seu Pai tem um recado direto do trono para o meu coração e para o seu coração, em nome de Jesus. Eu fiquei muitos dias sem pregar a palavra aqui no canal e nas redes sociais, mas ele mandou voltar. Eu perguntei por 3 vezes e ele me respondeu na mesma palavra. Podes. Você é uma candeia, como diz Mateus. E pode um alqueire que está com muitas coisas. Um alqueire sustentar uma candeia embaixo. Uma candeia que foi colocada embaixo para alumiar com fogo. Essa candeia vai incendiar todo o alqueire de terra. Então, pela graça, pelas muitas graças e pela infinita bondade do meu Pai e do seu Pai, eu estou aqui, porque Ele me escolheu para incendiar os alqueires que estão ajuntando muita coisa e que precisa dessa luz, através dessa palavra. Assim como Deus me escolheu como instrumento nessa terra, escolheu você. Estou falando para pessoas que Deus escolheu como instrumentos, amém, nessa terra. Deixa Deus te usar como uma candeia, porque nós somos a luz, o sal da terra e a luz do mundo, amém. Soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa hora me coloco mais uma vez diante de Ti, diante da Tua santa, bendita e gloriosa presença para Te bendizer, para Te exaltar e para render graças a Ti, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, por cada livramento estabelecido ocultos que o Senhor me concedeu e concedeu cada um, dos meus irmãos e das minhas irmãs, os ouvintes deste canal, de todas as redes sociais. Eu quero Te agradecer pela vida de cada um deles, cada uma delas, em nome de Jesus. Quero Te pedir em nome de Jesus, alcance cada coração, cada vida através desta palavra, no nome de Jesus de Nazaré. Visita e opera 100 por 1. Traz vida de Deus, traz avivamento, traz o teu poder. Visita cada coração ao receber essa palavra. Assim como o Senhor tem aquecido e aquece o meu coração e aqueceu o meu coração, está aquecendo agora, quando eu estava meditando. O que o Senhor falou, Senhor, Espírito Santo, estou à sua disposição. Sou teu instrumento, fala. Espírito Santo, eis-me aqui, fala conforme a tua vontade. Usa os meus paladares e as palavras que irão sair da sua boca sobre cada coração e cada vida, para a restauração, para o governo, para a libertação, para a transformação, para o avivamento, para a novidade de vida, para a resposta, e para o encorajamento, aleluia, para levantar cada um deles e cada uma delas na tua presença, através da tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, em obediência estou aqui, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez e que o Senhor fará, em nome de Jesus. Flua 100 por 1 esta palavra para a qual está sendo enviada. Espírito Santo ministra cada coração com teu poder, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glórias. A palavra que Ele me concedeu nesta manhã, este recado de Deus, que o Senhor me concedeu, está no livro de Romanos. Romanos, capítulo 14, versículo 1. Ele fala da tolerância para com os fracos na fé. Eu preciso suportar os fracos na fé. Aleluia. Nem todo mundo vai ter a mesma estrutura espiritual que eu tenho e que muitos de você têm. E que muitos já teve e agora não tem. E precisa voltar a ter. Aleluia. Eita, é uma busca, é uma entrega, é uma renúncia. Foram uma renúncia de muitos anos. E o meu inimigo, seu inimigo, os nossos adversários e aqueles que fingem que são os nossos irmãos e amigos não entendem. Tudo isso é uma renúncia. É uma busca, é uma renúncia de muitos anos. Renunciando. Buscando nesta palavra. Aleluia, em adoração. Buscando, adorando. Rejeitando o mal. Em intimidade, em oração, com propósito, todos os dias da minha vida. Para chegar até aqui.
Lá, em Romanos 14, versículo 1, diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas, sobre dúvidas. É o que está escrito aqui, é o que está dizendo o apóstolo Paulo para mim e para você. Porque um crê que tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Uns têm um alimento saudável. Legumes não têm a mesma substância que quem come. Quem se alimenta com feijoada, com feijão, com um alimento mais forte. Versículo 3 diz assim: o que come com desprezo, o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebe por seu. Não adianta, não cabe julgamento a mim, a você, a nada. Versículo 4: quem és tu que julgas o servo alheio? Quem sou eu, quem é você? Para o seu próprio Senhor. Ele se tornou Senhor de alguém, porque ele não deixou essa autoridade sobre mim, sobre você. Está em pé ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Eu fiz a leitura de 3 versículos, mas eu vou deixar uma meditação para você. Vou te falar o que significa essa palavra que o Senhor está te mandando, e depois vou entregar o que Deus mandou, a revelação. O que diz a consciência e a liberdade do cristão. Tem que ter consciência e liberdade. Eu como a feijoada ou algo mais sólido, mais firme de alimento, porque eu busco. Porque eu tenho essa consciência. Nem todos têm a mesma consciência. Por isso eu não posso julgar, como o apóstolo Paulo disse, nem você. Ele diz assim, que o que está falando essa palavra? Romanos capítulo 14, está falando do uso e costume. Uso e costumes sempre atrapalham o processo de muitos que não querem, porque não sabem, a não ser os maduros. Eles não sabem o que eu sei. Eles não viveram o que eu vivi. Eles não têm a experiência que eu vivi, que muitos viveram de vocês. E que viveram e é que agora precisa voltar a viver. Os maduros espiritualmente. Maduro, eu já acabei de falar para você, é quem medita nessa palavra, é quem renunciou o mal, quem renuncia o mal todos os dias, é quem tem uma intimidade, é quem procura ter intimidade, é quem procura deixar Deus fazer em obediência à vontade dele na sua vida. Fazem desses hábitos razões de sua fé. Isso fazia os judeus. Vocês fazem os hábitos deles, a razão da sua fé. E a fé não é isso. A fé é um firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas creio. Confio, acredito que ele vai fazer e que ele é fiel na minha vida. Quando acreditar que quem não procede como eles está condenado. Às vezes a gente é assim, né? Às vezes o julgamento é dessa forma. O julgamento é dessa forma. Quando a pessoa não está fazendo e praticando o que você está praticando, porque você é maduro e ela ainda não, você condena essas pessoas. Nós temos o hábito de condenar, mas o Senhor hoje está abrindo a minha visão, abrindo a sua visão, condenando ao sofrimento eterno. Vai falar, não vai para o céu. Quem sou eu para decidir se a pessoa vai ou não vai para o céu? Mas a minha Bíblia, a sua, diz que aquele que não fazer a vontade do meu Pai, que não reconhecer de todo o coração como o único suficiente Senhor e Salvador da sua vida, e não praticar essa palavra, não vai morar no céu. Mas eu não sou. A vida do Senhor ainda não aconteceu. Eu não posso dizer que ele não vai para o céu, e nem você pode dizer. E não, nós não temos direito a condenar a ninguém a eternidade, o que vai ou não vai para a eternidade, porque o dono da vida, aleluia, não sou eu, não é você, e não me deu essa, e não me concedeu ainda essa, aleluia, não concedeu a ninguém, conforme essa palavra, esse direito. Na igreja de Roma havia discórdia quanto à alimentação e à observância de dias sagrados na lei judaica. Tudo começou com os judeus.
Mas Paulo estava lá para esclarecer. Porque Deus, o meu Deus, o seu Deus, e o Deus de Paulo, o nosso Deus, detesta discórdia entre irmãos. Aleluia. E Paulo mostrou que os cristãos não deveriam ocupar-se com discursos, ocupar e nem perder tempo com discursos deste tipo. Eu não tenho que ocupar o meu tempo com isso. Tenho que me ocupar o meu tempo me ocupando com as vidas e com as almas. E aí levar essas almas para o céu em amor, que foi isso que Jesus fez. Jesus nos preocupou se os idólatras precisam se converter para ir morar no céu. Mas eu não estou aqui e Deus não mandou a mim e a você julgar os idólatras, nem os judaicos, nem os judeus, nem os samaritanos, que todos têm direito à salvação, à libertação e a morar no céu. Foi para isso que Jesus veio e nos comprou, para a liberdade, por isso somos livres. Interessante, aleluia. Pelo contrário, todos tinham que se respeitar mutuamente. O que é respeitar? Eu respeitar você e você me respeitar. Aleluia. Não existe religião. Você tem que aprender na Bíblia. Não existe religião. Nessa Bíblia não diz que tem religião. Deus não deixou, onde está escrito na Bíblia que Deus deixou religião. Deus deixou o cristão, a palavra de Deus para ser seguida. E eu preciso praticar essa palavra e você precisa. Então, Ele quer que eu me respeite a você e você me respeita. Mutuamente, porque não tem religião, tem a palavra de Deus para eu aprender, abrir o coração, pedir entendimento espiritual, buscar Ele para entender o que está escrito e obedecer. Sem julgamento, pois é a Jesus pois é Jesus que vai. É a Jesus que eu vou prestar conta e que eles vão prestar conta. Então não tem que eu me envolver. Vai prestar conta a Jesus. Vai ter um juiz final. Hoje ele é nosso advogado, mas ele será o nosso juiz, quem vai nos julgar. Porque a minha Bíblia diz que a nossa vida será como um filme na terra. Vai passar cada pensamento meu, cada pensamento seu, cada ato e atitude, cada coração maligno que você não vê. A pessoa está diante de você, falando bem, dizendo que é seu amigo, que gosta de você, mas o coração dele vai estar cheio de sujeira e de intenções malignas contra você. Eu não vejo, mas o meu Deus, o seu Deus, o meu Pai e o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vê tudo. Então, todo mundo vai dar conta a Deus. Não precisa eu falar nada e nem você. Aleluia. Por isso que não tem que haver discórdia, tem que haver respeito entre o povo, mutuamente. Eu tenho que me respeitar você e você tem que me respeitar. Eu tenho que respeitar essas pessoas e elas têm que me respeitar. É isso que Deus está falando na palavra. E é preciso lembrar, porém, que a liberdade do cristão termina quando ele passa a ofender alguém. Passa a liberdade minha e sua, do cristão, que luta todos os dias, que medita nessa palavra de dia e de noite e luta para praticar, é quando eu desrespeito. A minha liberdade termina quando eu ofendo o meu próximo. Quando eu ofendo alguém que está... Olha isso que é escrito na Bíblia. Olha essa palavra forte. Alguém que está débil na fé. O que é débil na fé? Eu fui procurar o significado da palavra débil. A pessoa que está débil na fé. O que é uma pessoa débil na fé? É aquela pessoa que é fraco na mente, fraco espiritualmente, fraco mental, que a sua mente não consegue entender a vontade de Deus e nem os preceitos de Deus, e que estão confusos. É a pessoa débil na fé, é aquela que não acredita, que é fraco mental ou espiritual, tem algum problema espiritualmente. Alguém que falta vigor na fé. Vigor é força. Alguém que é espiritualmente não consegue entender o que eu consigo entender. Porque só consegue entender muita coisa no espírito quem anda no espírito. Porque a minha Bíblia e a sua diz, aleluia, que quem entende as coisas do espírito é quem anda no espírito, quem anda na presença de Deus. E quem anda no mundo entende as coisas da carne. Quem entende as coisas do espírito é quem está em espírito. E quem entende as coisas da carne é que vive no mundo.
vive no mundo. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu quero assim. Eu entendo assim e ninguém pode me mudar. Então esse aí está vivendo na carne. E mesmo assim eles são débeis. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando. Débil na fé. Então o que é débil na fé? Que tem um problema espiritual, falta de entendimento espiritual ou mental. Na sua mente, ele coloca assim, ela coloca assim, ele decide assim, porque é assim que eu vivo. Então, eu não posso ir contra essas pessoas. Ou essas pessoas podem ser algum tropeço para algum filho de Deus que está em Cristo Jesus. Isso aí, nada dessas pessoas podem me fazer tropeçar, viu? Nada isso não pode fazer tropeçar. Essas pessoas não podem fazer tropeçar porque elas ainda não tiveram entendimento mental e espiritual de quem é Deus, do que deve seguir. E elas não têm a fé suficiente. São, o que ele falou aqui? Falta de vigor na fé. Vigor é força. Força. Não tem força na fé. Porque se alimenta de legumes. E legumes é um fruto. É um fruto da família. Frutos que contém. Legumes contém o quê? Verduras e frutas que não têm o mesmo alimento que a carne, que o alimento forte que você recebe do Pai todos os dias. Então, o que Deus quer falar comigo nessa manhã? Que eu não estou aqui. Ora, quando ele diz ora, quanto ao que está enfermo, ele está falando, ora é o que falou, agora, neste momento, ele está falando para mim e para você. É agora que ele está falando. Quanto ao que está enfermo, é aquele que está fraco, que tem fraqueza, ou que tem uma doença espiritual ou mental, que ainda a mente não aceita alguma coisa, que pode ser tanto física como espiritual. Quanto àquele, você tem que fazer o quê? Você tem que receber, porque ele é fraco na fé, porque ele não teve o mesmo alimento que você. Recebe-o, sem contenda e sem dúvidas. Por que eu vou receber? Dúvidas são incerteza, que está confirmado entre negar ou julgamento. Então, você não pode, tem que receber do jeito que ele está, como Paulo diz. Por quê? Porque ele não tem, a mente dele, o espírito dele não entende o que você entende, porque ele não teve o mesmo alimento que você. E você tem que crer. Porque crer que Deus vai fazer uma transformação na vida dele é tomar por verdadeiro e acreditar. Porque fé é você crer, é você acreditar que Deus vai transformar uma situação. E eu creio que Deus vai transformar a situação. Porque tudo é importante para Deus. Todos são importantes para Deus. O que Deus rejeita e não aceita no meio do povo dele é a contenda. Porque a contenda separa. Contenda significa pecado. E o pecado separa a mim e a você. E o meu próximo do Senhor Jesus. Ele não quer contenda em nenhum. Comer é comer. Eles comeram das coisas espirituais. Como diz aqui, no versículo 2. Porque um crê. É verdadeiro. Um crê e o outro não crê. Um crê que tudo pode comer. E o outro, que é fraco, come legumes. O que é mais forte, o que busca, o que tem mais experiência, o que que se colocou na vida em obediência e na leitura dessa palavra em intimidade, ele crê que o Senhor tem poder para transformar. Mas aquele que não se alimenta da mesma palavra, alimenta do legumes, que é mais fraco, ainda está doente espiritualmente e precisa da minha ajuda e da sua para chegar onde Deus precisa que ele chegue. Eu acredito. E o fraco, a fraqueza é falta de coragem ou de força diante de qualquer situação e das adversidades. Quando eu não me alimento bem, eu estou fraca diante eu não tenho força espiritual. Eu não tenho força espiritual. Quando eu não me alimento de quê? O que é a alimentação do cristão? Quando eu não me alimento com alimento sólido, que é esta palavra todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Quando eu não luto para praticar esta palavra, aleluia. Não é só ler, não é só ter conhecimento, eu tenho que praticar. E é melhor que você não tenha conhecimento, de que você ter conhecimento e não praticar. Como diz Lucas, olha o que o Senhor diz em Lucas para mim e para você. Lucas diz para mim e para você que é melhor que eu não conheça do que eu conhecer e não praticar. Foi o que o Senhor falou aqui, para mim e para você. Aleluia. Eita, Lucas falou.
Lucas 17, capítulo 1 e 2. Ele falou para mim e para você. Olha o que o Senhor disse para mim e para você em Lucas 17. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalo. Mas ai daqueles que por quem vier o escândalo. Melhor lhe for que se pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Então você tem que praticar essa palavra. Você e eu, que aprendemos a experimentar da intimidade de Deus, precisamos praticar essa palavra e não ser motivo de escândalo e não criar contendas entre ninguém, aleluia, porque os fracos, os fortes carregam os fracos, e a consciência e a liberdade que nós temos, aleluia, de acreditar em fé, que os fracos, que não se alimentou da mesma alimentação sólida que a palavra de Deus, que a renúncia de tudo que o Senhor pediu para mim e para você, que a renúncia é uma coisa pessoal, aleluia. Oh, mananastiri, aleluia. Eita! Que temos conhecimento disso aqui, que experimentamos da presença do Pai, sustentar os mais fracos, aleluia. E saber e acreditar em fé que os mais fracos, crer que eles irão um dia ter um verdadeiro encontro com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E viver neste testemunho, lutando cada dia para praticar esta palavra. Conhecer e praticar esta palavra. Em oração, apresentando a cada um. Na liberdade que Ele me concedeu e concedeu. E no conhecimento e no alimento. Em fortificação, em fortaleza. Se chegando a Ele para ser mais forte. Aleluia. Para sustentar e orar. E alimentar os fracos em nome de Jesus. E acreditar. Aleluia. Acreditar. Porque crer e acreditar que a verdade vai prevalecer e que a verdade vai chegar sobre essas vidas e que eles que são fracos um dia vão se alimentar do que é forte, aleluia, e conhecer essa palavra, aleluia, e se converter dos maus caminhos, aleluia, e chegar a essa unidade da igreja para a qual o Senhor me convidou e convidou você, em nome de Jesus. Então sustente, você tem liberdade, você cristão tem liberdade, aleluia. Ele me concedeu a liberdade, me concedeu a experiência, a liberdade e a experiência de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, assim como foi com Paulo, para ajudar os mais fracos em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor requer de mim e de você, em nome de Jesus, que conhecemos e temos, Ele nos concedeu experiência com eles, para ajudar a compreender os mais fracos e crer em verdade que eles também vão chegar, eles também irão chegar, irão conhecer, aleluia, e ser alcançado na mente, no físico, no emocional, em nome de Jesus. Graças te dou por esta manhã de bênção, de vitória, de alegria, porque meu coração saltita e meu corpo queima, em nome de Jesus, que a tua palavra, que o teu poder, com a tua unção do seu sobrenatural e o seu avivamento, tua chama do teu Santo Espírito, alcance cada coração que vai ouvir esta palavra, em nome de Jesus.